dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui toda a minha gratidão ao movimento Ação Brasil, que tão diligentemente organizou esse evento, reunindo pessoas de grande gabarito, de grande qualidade, para estar aqui palestrando. Nem eu, né? Mas o pessoal aí é de grande qualidade. Eu só tenho que agradecer de estar aqui no meio de tantas feras. Agradecer a todos vocês que saíram de lugares distantes para estarem aqui conosco. Para quê? Para aprender, para ensinar, para estudar, para nos conhecer, para nos conhecermos e falar do cenário que está vivendo hoje o Brasil dentro de uma perspectiva conservadora. Dentro de uma perspectiva conservadora. Então o que acontece? Em primeiro lugar, falar aqui um pouco de mim, do meu movimento. Eu sou professor de História, de Geografia e de Filosofia, né? Trabalho então dentro, no meio da guerra ali, da guerra cultural, da guerra política. Sou ovelha negra da família dos professores de História. Quem é da área de educação sabe o que a gente está falando. Eu acho que pior que professor, pior não, igual, jornalista. Igual, pior não serão. Então, o tal do professor de História é complicado. Mas então estou nessa guerra já há alguns anos, já há cerca de 10 anos que eu venho militando de uma forma modesta, fazendo palestras contra a ideologia de gênero, contra o excessivo crescimento do Estado na vida das famílias e das pessoas, em igrejas, em comunidades da minha região, sul do Estado, né? Sou servidor público do Poder Judiciário aqui do Espírito Santo, sou analista judiciário da 4ª Vara Civil de Cachoeiro de Itapemirim, um setor também que é muito contaminado pelo esquerdismo, pelo sindicalismo. Então, é um setor que resiste às reformas que o Brasil precisa. Então, por exemplo, quando eu me coloco a favor de uma reforma da Previdência, o que eu tomo é nome de traidor. Traidor, porque você está indo contra a sua classe ou casta, né? Porque está perto disso, já estava perto disso o serviço público no Brasil. Então as coisas estão voltando ao equilíbrio. Eu não quero perder nada, não é isso. Mas eu tenho que entender que eu vivo numa nação. E se essa nação afundar, não importa se eu sou servidor público, se eu sou empresário, se eu sou trabalhador rural, todo mundo afunda junto. Todo mundo afunda junto. Então o que acontece? Peraí. Contra o que nós lutamos, afinal de contas? O que é ser conservador? João Pereira Coutinho fala de conservadorismo como ideologia reativa. Como assim? É uma ideologia que se coloca em reação contra as outras ideologias, as ideologias revolucionárias. Eu discordo. Eu sigo mais aquilo que o Bruno Garchag, né, nosso compatriota, nosso conterrâneo aqui do Espírito Santo, fala. O conservadorismo não é uma ideologia. Por quê? O que é uma ideologia? Ideologia é basicamente um conjunto de ideias, um conjunto de discursos, uma visão da realidade que pretende transformar essa realidade segundo uma fórmula. Resumindo é isso. Resumindo, a ideologia basicamente é isso. Um grupo de iluminados ou um iluminado olha a realidade de uma forma, pega meias verdades ou até algumas verdades, forma um pacote completo e diz: a história é desse jeito, a sociedade é desse jeito. Lapidar, é uma sentença lapidar. A sociedade é a guerra de classes, desde o início dos tempos, e ponto final. Não, mas meu patrão é gente boa comigo. Não, ele é teu inimigo, luta de classe, acabou. Ou se for o feminismo, que nós vamos ouvir daqui a pouco com a Paula, o homem é inimigo da mulher, ponto, acabou. Oprime a mulher desde o início dos tempos. Não, mas peraí, tem nuances, não tem nuances. É isso. A ideologia, ela sempre olha a realidade de uma maneira, sentencia ela e funciona como óculos. Imagine que você tem um óculos cor-de-rosa. Então você tem a ideologia rosa, você vê o mundo sempre de maneira rosa. E se você vê a realidade de uma maneira dada, geralmente simplista, você já ganha com a ideologia um pacote completo, que além do óculos você ganha a ferramenta de transformação, segundo aquilo que eles acreditam ser o paraíso. Eu coloquei essa imagem aqui da ideologia, mas o que lutamos mesmo é aquilo que toda ideologia defende. O que toda ideologia defende? Revolução. Toda ideologia tem um caráter revolucionário, mesmo que embrionário. O que eu quero dizer? Toda ideologia
quer mudar radicalmente a realidade segundo determinados pressupostos. Aqui você tem uma imagem da queda da Bastilha que alguns consideram um grande momento da história, um ponto alto, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e aproximadamente 1,5 milhão de mortos. Esse é o detalhe, a ideia é bonita, não é isso? O que importa é a ideia, ideologia. O que importa é a ideia. Então vamos matar, vamos sacrificar a geração presente, porque o futuro será luminoso. As novas gerações vão desfrutar. Então toda ideologia, ela propõe uma transformação radical da realidade. Então ela tem algumas verdades. Existe, toda ideologia você vai encontrar algo de verdadeiro nela. Por exemplo, o liberalismo, e aqui eu vou entrar no assunto polêmico, porque os liberais hoje são nossos aliados em algumas pautas, em muitas. Talvez até tenha liberais aqui, e por favor não leve para o lado ofensivo. Nós não queremos aqui arrumar conflito com ninguém. Mas nós estamos aqui num congresso conservador e temos que colocar, não seríamos honestos se não colocássemos os pingos nos is. O liberalismo também é uma ideologia. É uma ideologia que parte de uma verdade, que é a necessidade da liberdade do homem. O homem e a mulher precisam ser livres. Nós queremos ser livres, é um anseio do coração humano. E é um dos mais importantes anseios do coração humano. Mas quando você pega esse anseio e transforma ele num Deus, você já começa a ter problemas. Um dia desse eu estava discutindo com um liberal. Não, mas não tem sentido nós queremos o COAF olhando as transações financeiras. Isso é o Estado intervindo na família, intervindo nas pessoas. Tá, meu irmão. Só que no meio dessas transações financeiras suspeitas tem dinheiro roubado, tem dinheiro de tráfico de pessoas, tem dinheiro de tráfico de drogas, tem dinheiro de tráfico de armas, tem dinheiro de tudo quanto é coisa. Então peraí, porque você é aferrado a um princípio abstrato, a liberdade absoluta, uma realidade prática, que é o uso do dinheiro em movimentações financeiras, que beneficia terroristas, traficantes de armas, então eu vou ignorar isso, em nome de uma de uma ideia totalmente abstrata. Olha o perigo da ideologia. A liberdade é boa, mas a liberdade não pode ser um fim absoluto em si mesmo. Da mesma forma isso acontece com o socialismo. O socialismo ele apela para um sentimento nobre, que é o da solidariedade. Ele apela, para aquilo que eu quero que todo mundo tenha uma condição de vida, eu quero que todo mundo tenha o que comer de manhã, e blá blá blá. É a tal da igualdade. E até certo ponto nós precisamos ter uma igualdade. Aristóteles, ao falar dos tipos de igualdade, ele também fala da igualdade equitativa. Só que, em nome desse princípio abstrato, eu vou defender políticas de redistribuição de renda que, ao onerar os patrões a um nível intolerável, vai desestimular o empreendedorismo. Resultado, eu não vou falar de Cuba não. Não vou falar de Cuba, não vou falar de Coreia do Norte, vou falar de Europa, onde o welfare state, com suas políticas de redistribuição forçada de renda, está matando o empreendedorismo europeu. Hoje a Europa é sombra do que era décadas atrás. Só não vê quem não quer. O continente europeu está morrendo. Está morrendo diante dos nossos olhos. E eu não tenho dúvidas que o estado de bem-estar social, tão badalado há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que todo mundo queria imitar, está na raiz disso. Também é ideologia. A ideologia da social-democracia, que é o socialismo light, defendido pelo PSDB no Brasil tradicionalmente, é também uma ideologia e que traz consequências nefastas. Tá, beleza, está falando de ideologia, então o conservadorismo não é uma ideologia. Então o quê? O que é o conservadorismo? Bom, eu coloquei aqui, definir conservadorismo é sempre muito arriscado. Muito. Porque justamente por querer uma definição precisa, eu posso estar enfiando o pé na ideologia. Se eu começar a transformar isso, os 30 princípios conservadores, ou o manual do conservador, claro, o Scruton tem livros, o que é ser conservador, e blá blá blá, mas se a gente for entrar muito nisso, a gente pode acabar criando uma camisa de força que nos transforma em ideologia. Eu vejo o conservadorismo da seguinte forma, e acompanho alguns pensadores, é um estado de espírito, é uma perspectiva, é um jeito de ver as coisas. Todo mundo fala, o primeiro conservador, Edmund Burke,
eu considero que ele foi o primeiro a ganhar esse nome, porque escreveu aquele livro maravilhoso, Reflexões sobre a Revolução de França, mas para mim um dos primeiros conservadores foi Aristóteles. Porque enquanto Platão ficava no idealismo, vendo a sociedade perfeita, claro, eu gosto muito da filosofia platônica, mas Aristóteles era prático. O que Aristóteles fez? Ele estudou mais de 200 constituições do mundo antigo, ele foi em tudo quanto é cidade-estado grego, estudando as constituições de Atenas, de Esparta, de Corinto e blá blá blá. E quando você perguntava para Aristóteles, qual é o sistema político perfeito? Nenhum. É o que tem virtude. Então ele falou das 3 formas de governo, né? Monarquia, aristocracia, democracia. As 3 são boas, ele disse. Mas as 3 podem degenerar se não tiver virtude. A monarquia vira tirania, a aristocracia vira oligarquia, que é o governo da panelinha, e a democracia vira a pior desgraça do mundo, demagogia. Demagogia, o governo das massas, o governo da ralé. Então Aristóteles ali só não tem o nome, a gente não coloca Aristóteles como conservador, por quê? Porque na época de Aristóteles ainda não havia o discurso ideológico. Tinha algo próximo, o sofismo. O sofismo. Que eu sempre falo que é uma espécie de pré-ideologia. Então essa postura conservadora, o que define então? Se o cara se é Burke, se é Chesterton, se é Kirk, se é... não importa. Scruton, o que reúne essas pessoas que são diferentes? Outra coisa, Calegari é conservador, eu sou conservador. Criei lá, ajudei a fundar um movimento em Cachoeiro que se dedica à guerra cultural dentro de uma perspectiva conservadora. Formamos lideranças em diversas áreas, na área política, na área artística, na área intelectual. Tá, Calegari é um conservador lá em Cachoeiro de Itapemirim. Mas tem aqui meu companheiro Rodrigo, está lá em Cachoeiro, discorda de Calegari. Discorda? Não, eu acho que a luta cultural não é desse jeito, Calegari. Eu acho que você está me viajando na maionese, acho que você está querendo isso e aquilo, eu não concordo. Houve um racha. Então Rodrigo deixou de ser conservador? Calegari deixou de ser conservador? O que eu quero dizer para vocês é que a divergência tem que ser encarada como algo normal. E você não pode pegar um escritor, igual, por exemplo, está aqui um livro do Olavo de Carvalho, uma das figuras mais importantes do conservadorismo brasileiro. Muita gente vai torcer o nariz, aqui talvez dentro dessa sala, muita gente vai torcer o nariz para ele, e muita gente vai falar, não, grande Olavo. Eu faço as duas coisas. Tem coisa do Olavo que eu torço o nariz, e tem coisa do Olavo que eu bato palma. Um gênio. Para mim, o maior filósofo brasileiro, na minha opinião. Mas ele tem as posturas dele de Facebook. Algumas eu concordo, outras não. O que eu estou dizendo é o seguinte, no dia que eu pego um cara criticando o Olavo, eu não faço igual alguns e falo, traidor, isentão, porque senão você cai no problema das ideologias. Toda ideologia demoniza aquele que não partilha dos seus pressupostos básicos. Temos que tomar cuidado com isso. Porque qual é a postura? Quando que eu vou dizer que o Rodrigo, discordando de mim, deixou de ser conservador? Na minha concepção, aqui. O que une todos os conservadores? Primeiro, combate as ideologias, todas. Todas. A começar do liberalismo. Mas passando por feminismo, socialismo, marxista ou social-democrata, anarquismo, libertarianismo, todas. Isso me impede de as estudar? Não. Isso me obriga a as estudar. Eu tenho que estudar elas. Eu tenho. A minha formação inicial na vida, acho que todos os professores passaram por isso na prova. Todos nós tivemos uma formação, né, no jornalismo também é assim, marxista. Então eu fui obrigado a digerir aquilo, o Capital, o 18 do Brumário, eu até gostei, falar a verdade, confesso. O 18 do Brumário eu gostei. 18 do Brumário de Luiz Napoleão, um livro do Marx que eu aprendi muita coisa. Mas eu sei que aquilo é lorota ideológica em 90% da estrutura. Eu tenho que captar aquilo que me interessa. Por exemplo, quando fala de economia, eu tenho que estudar a escola austríaca. Como que eu não vou estudar Mises? Como eu vou estudar Hayek? Tá, mas espera aí, Calegari, eles são liberais e alguns já partem até por libertarianismo. Tá, mas a ciência e economia da escola austríaca, em si, não é uma ideologia. Quando eu falo, por exemplo, da questão do cálculo econômico de Mises, eu não estou entrando em ideologia. Eu estou entrando em ideologia quando eu passo como Rothbard a defender o quê? Uma visão de sociedade sem Estado, que nós vamos fazer isso, de uma hora para outra. Aí eu já entro na utopia. Aí eu entro numa utopia. Vamos acabar com o Estado de uma hora para outra e papum. Vamos criar a anarquia, o anarcocapitalismo.
Tá, mas eu não posso esquecer que deve existir hoje no Brasil aproximadamente 500 mil de idosos, talvez mais, vivendo em asilos públicos mantidos pelo dinheiro do Estado. Aí eu vou acabar com o Estado de uma hora para outra, vou fazer o que com os velhinhos? Vou jogar eles na rua? E aquelas pessoas que dependem do SUS hoje? Vou jogar na rua? O assistencialismo, eu acho que o assistencialismo é um problema grave. Grave, porque corrompe o povo. O assistencialismo corrompe uma nação. Corrompe o que há de mais importante numa nação, que é o sentimento de honra e responsabilidade individual. Tá, muito bonito o que você falou, Calegari. Vamos agora de uma hora para outra acabar com o Bolsa Família? Papum! Todo o Bolsa Família, deixar um monte de gente aí passando fome. Que tem gente passando fome, tem gente que depende do Bolsa Família. Eu não estou falando do adulto, eu estou falando da criança. Que querendo ou não, tem aquilo ali, a comida. Então tem que criar maneiras de passar por isso. Agora, se eu radicalizo, não, vamos acabar com o Estado de qualquer jeito, começa a entrar no discurso ideológico. E o conservador, meu querido, você pode ser qualquer coisa na vida, mas você não pode ser um conservador ideológico. Você não pode. Por que eu não posso ser? Porque ao mesmo tempo que eu combato a ideologia, eu desconfio dos homens. Se você quer ser conservador, nunca se esqueça, os homens são falhos. Homens e mulheres. Não diz a Bíblia? Maldito o homem que confia em outro homem. E é verdade. É sabedoria na veia. Cuidado com os homens. Porque nós somos falhos. Não estou aqui dando uma de Thomas Hobbes dizendo que o homem é o lobo do homem. Mas também não vou dar uma de Rousseau dizendo que todo homem nasce bom. Porque não é verdade. Nenhum, nem outro. Nem anjos, nem demônios. Humanos. Humanos. É o que somos. E somos falhos. E como eu sei que sou falho, eu tenho que dar poder absoluto para esse indivíduo, se ele é falho? Posso fazer isso? Não posso. Porque já diz a máxima, o poder corrompe. O poder absoluto corrompe de forma absoluta. E aí que eu não posso acreditar na ideologia. Quem é o pai de uma ideologia? É sempre um homem. Que faz um desenho da história, ó, o mundo é assim, assim, assado, e é desse jeito que nós vamos desenhar a humanidade. Se eu sigo cegamente uma ideologia, eu estou seguindo cegamente um homem. Então, o que me impede de ter o discurso ideológico? É botar o pé no freio e saber, opa, esse cara é falho. Então, por mais que tenha certas verdades nesse discurso dele, o seu desejo de ter um cheque em branco, que é o que todo ideólogo quer, um cheque em branco para remodelar a sociedade, eu não posso assinar nele. Eu não posso passar isso para ele. Eu não posso assinar esse cheque. Então todos nós desconfiamos de homens, desconfiamos de governantes, desconfiamos de líderes. Nós temos que ter líderes. Um dos grandes problemas do mundo atual é a falta de líderes. Tem um bando de frouxo aí dizendo que é líder. A Europa então que eu diga. Um bando de frouxo aí, um bando de galinha, um bando de galinzé que está comandando a União Europeia, por isso que vai virar um puxadinho do Oriente Médio de 30 anos. Falta líderes ali. Mas entretanto, não importa quem seja o líder, eu tenho que desconfiar dele. Saber que ele é falho. Bolsonaro é falho. É o mito, é o símbolo, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas ele também é falho, ele erra. E aí eu também tenho que ter o quê? Se ele erra, pelo menos, eu justamente por saber que ele é falho, eu não tenho que tomar um choque também e virar inimigo dele. Ah, você me magoou, você errou, você é o demônio, era o mito, agora é o capeta. Peraí. Você errou duas vezes. Você errou quando você transformou o cara numa divindade e errou duplamente agora porque deixou de atender aquilo que você queria e agora ele virou um demônio. Não. Nós aqui, pessoal, isso aqui tem uma elite aqui dentro. Eu não estou falando de forma pejorativa, daquela forma fresca, não. Eu estou falando que se você se dispõe a aprender sobre um tema, a entrar, a aprofundar, você automaticamente faz parte de uma elite, ainda mais num país que não valoriza a educação como o Brasil. Nós todos aqui somos uma elite. Então temos que pensar como elite. Temos que pensar, temos que agir como elite. E pessoas de elite não têm essa visão ingênua sobre o ser humano. De mito a demônio. Não, nosso líder, referência, que vai errar, que vai falhar, que vai me decepcionar, mas também vai acertar, se Deus quiser. Vou rezar por ele. Essa é a visão. Então nós desconfiamos dos homens. Agora, o que nós respeitamos é a realidade. Realidade. O conservador tem que ter um amor apaixonado pela realidade, pela estrutura do real.
E por justamente respeitarmos a realidade, nós sabemos que nós não conseguimos engolir ela num olhar só. Você não tem como olhar. Quantas coisas que você perde no olhar? Quantas coisas que você perde por olhar? Você olha aqui para isso aqui, ó. Eu descobri a realidade desse objeto com o olhar? Não. Eu não estou vendo as moléculas que o compõem, eu não sei que produto químico que entrou nisso aqui, eu não sei os componentes eletrônicos que tem dentro desse aparelho. Eu tenho que respeitar isso aqui. Eu não posso ter um discurso ideológico sobre o controle do data show. Não, esse controle é o controle do universo. Não, não pode, ele é o controle do data show. Vamos respeitar a realidade dele. Se eu tenho que respeitar a realidade de um objeto tão simples como um controle de data show, imagina a realidade das famílias. Olha que tecido sofisticado e delicado que é o arranjo familiar. Delicado. Um homem e uma mulher se juntam para constituir uma família. Algo milenar. Milênios de história que trouxeram o homem, trouxeram a nossa civilização até aqui. Criar filho é uma atividade delicada? Quem aqui é pai e mãe? Se eu perguntar para vocês, querida, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Glaucia. Servidora também? Guerreira também. Glaucia, diz para mim, criar filhos é uma atividade complexa ou simples? Delicada ou não? Muito complexa. Inclusive tem um livro que fala que criar filhos não é brincadeira. Exatamente, palmas para Glaucia. Isso aí. Não é brincadeira. Eu tenho uma menininha de 1 ano e 2 meses. Rapaz, tem hora que eu fico abismado com a complexidade dela, rapaz. Eu falo, rapaz, já? A bichinha já tá falando, não, e sim, pai, pum. Então o que acontece? Eu fico abismado. Você imagina então um adolescente, você imagina que por aí vai. Aí como então que eu posso acreditar? Eu crio minha filha, como todo mundo. A maior parte do que eu uso para criar minha filha, eu aprendi com os meus pais, que aprenderam com os pais dele, num arranjo que vem de milhões de anos. Eu acho que não deu tão errado assim esse arranjo, porque a espécie humana é a espécie mais bem sucedida da natureza. Então os nossos ancestrais não eram tão quadradões assim. Concordam comigo? Aí como é que eu vou deixar então de ouvir isso? E o respeito à realidade me faz ter reverência para com as tradições. Por que eu tenho que ter reverência com as tradições? Tem gente que não entende isso do conservador. Tem gente que fala, vocês são quadradões, reacionário, bababá. Reacionário tem até como elogio. Porque do jeito que está aí a situação, eu prefiro reagir. Eu prefiro que volte. Se eu puder pegar o relógio da história para um monte de coisa, eu vou voltar mesmo. Deixa que eu volto. Com prazer. Então pode me chamar de reaça. Já tem um político que ganhou eleição com esse nome, né? O Carteiro Reaça, né? Isso aí, adorei o título. Carteiro Reaça. Então eu sou professor Reaça. Galega Reaça. É porque eu gosto. Porque eu fico olhando o seguinte, eles nos chamam, vocês são quadrados, não sei o que é tradições, o que eles não entendem é o que é tradição. Porque se você entender o que é tradição, você passa pelo menos a respeitar. Porque tradição é aquilo que passou no teste da história. Ponto final. A história humana não é feita de erros e acertos. Aquilo que vai errando muito acaba sendo descartado. O que acerta, vai indo, vai prosseguindo. A família é assim. E quando eu digo isso, que fique claro. Eu não sou um tradicionalista extremado. Existem tradições nocivas? Claro que existem. Os índios têm a tradição, muitas tribos, como a gente viu com a ministra Damares, de enterrar crianças vivas. Isso é uma tradição do bem? Não, isso é horrível. Na Índia, em certas comunidades, no passado, a viúva tinha que acompanhar o defunto. Tinha que ser queimada junto com ele. Isso é uma tradição bonita? Ah, só porque é tradição, vou bater palma? Não. É uma tradição corrompida. Fruto da perversão humana. Tá, então beleza. Vocês dizem que o conservador tem que ter reverência para a tradição, mas não a todas. Qual é o equilíbrio aí? O equilíbrio é a obediência à lei natural, que todo conservador, especialmente os cristãos, tem que ter. A lei natural está acima das tradições. A lei natural. E o que é a lei natural, minha gente? A lei natural é a própria essência da natureza do homem. É a própria essência do ser humano. Você não tem como fugir disso sem violentar a sua própria consciência. Sem violentar o seu ser. Então, por exemplo, eu não preciso de um código de leis para me dizer que o incesto é errado. Porque está escrito na lei natural.
na própria razão natural das coisas, que você não pode fazer certos atos em família. Eu não preciso de um código de leis, embora a gente precisa para ter a punição, mas eu não preciso de um código de leis para me dizer que roubar, isto é, tirar aquilo que pertence a outro, é errado. E aí que o relativismo chora nessas horas, né? Geme. Tudo é relativo. E é engraçado os exemplos que eles pegam, né? Eles pegam lá, porque na tribo dos samoianos de Madagascar, a irmã dorme com o irmão e tudo bem. Tá. A tribo dos samoianos de Madagascar chegou aonde na história da humanidade? Construíram um império, tem muitos bilhões, 200, 300 indivíduos degradados vivendo num canto do mundo em vias de extinção. Foi legal para eles quebrar a lei natural, né? Foi legal para eles o exotismo. Então, quando você pega os grandes sistemas civilizacionais, islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, e você compara, vai ter muita diferença de costumes, muita, de tradições, várias. Mas quando você vai na essência, no núcleo moral desses povos, você vai ver que é essencialmente o mesmo. Essencialmente, nenhuma grande cultura valoriza você oprimir o fraco. Ponto. Nenhuma grande cultura ensina que você não deve ter reverência aos deuses. Porque os gregos isso, os gregos faziam aquilo, tá. Mas o crime de impiedade, isto é, de não ter respeito para com os deuses, levava à morte. Levava à morte. Então a lei natural é o juiz do conservador quando ele vê que uma tradição é nociva. Não importa quanto que ela foi praticada ao longo da história, se ela agride a lei natural, se ela agride a natureza do ser humano, ela é nociva. Isso forma o conservador. Simples, básico. Não precisa de manual, não precisa de livro. Aliás, nesse negócio da Aliança pelo Brasil que surgiu aí, eu quero até fazer um elogio. Eu gostei muito do que lançou, porque foi curto. Foi curto. A hora que eu ver um programa de partido conservador que tem um calhamaço como livro, tá errado. Tá errado. Porque você já começa a entrar em detalhes que não cabem a um partido político. A gente tem que entender que a política é menos importante do que a gente acha. Você está dizendo isso? Eu que estou enfiado em política, sou presidente de diretório. Gente, eu não sou imparcial nesse negócio não, tá? Eu sou presidente de diretório, de partido. E eu estou dizendo que a política não é tão... Claro que não! É mais importante você estar abraçando o seu filho dentro de casa que você ir para passeata, meu irmão. A gente tem que repor as coisas nos seus devidos lugares. A política é fundamental, mas tem coisas mais fundamentais que a política. Mais fundamentais que a política. E é justamente por valorizar, às vezes, excessivamente a política e esquecer que você tem uma guerra cultural, que você tem universidades para conquistar, que nós temos livros para escrever, que nós temos músicas para cantar, que nós temos festivais de culinária para criar e participar. É justamente às vezes por esquecer isso e achar que o negócio só se resume a eleições que nós quebramos a cara. Temos que pensar nos dois. Temos que pensar no todo. Só os ideólogos politizam tudo. Só os ideólogos acham que a arte deve ser engajada o tempo inteiro. Porque se não for arte porcaria, é arte burguesa. Não, eu gosto da arte pelo que ela tem de belo. Eu gosto de uma música porque eu quero dançar. Eu não quero fazer política em tudo. Então o conservador, os princípios que unem o conservadorismo são bem simples e básicos. Edmund Burke ganhou a fama de pai do conservadorismo porque ele viveu no meio de uma orgia ideológica chamada Revolução Francesa. E logo no primeiro ano dela, quando eles ainda tinham matado pouca gente, estava ainda na fase da farra, tiramos o poder do rei, caiu a Bastilha e blá 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 e blá blá blá. Logo que eles fizeram isso, ele foi e previu. Dentro de 10 anos, vocês vão matar milhares de pessoas. Porque esse caminho que vocês estão seguindo é um caminho de morte. Mas eu gosto mais desse aqui. Eu gosto mais do Chesterton. Ele faz uma piadinha que todo mundo moderno se divide entre progressistas e conservadores. O papel dos progressistas é cometer erros continuamente. O papel dos conservadores é evitar que os erros sejam corrigidos. Isso é uma brincadeira. É lógico que erro tem que ser corrigido. Mas o que ele quer dizer com isso? No afã de querer mudar tudo e todos a todo momento, você acaba ferindo aquilo que de mais essencial existe, muitas vezes.
O grande perigo das ideologias do progressismo é que muitas vezes nós tratamos o ser humano como gado. Exemplo, China, 1970, população está explodindo, já estava chegando perto de 1 bilhão de habitantes. O que o governo do Mao Tse Tung me diz? Devemos fazer uma política de controle de natalidade drástica, filho único. Uau, que bacana, deu o pé no freio, de hoje em diante cada família na China vai poder ter um único filho. Deu certo, né? Pô, a China até que freou bastante o crescimento, só que agora tem mais homem que mulher. Muito mais. Por quê? Porque quando você trata seres humanos como gado, é isso que acontece, meu irmão. O ser humano não é gado, o ser humano pensa. Então você proíbe uma família de ter mais de um filho. A família, obviamente, tem toda uma tradição machista por trás dela. Aí vai ter o filho. Desculpa, menina, me livro. Menino, eu mantenho. Crianças, várias meninas jogadas em orfanatos, muitas mortas. Hoje falta mulher para casar na China. Esse é o perigo, quando você quer fazer engenharia social com ideologia. Você tem aqui alguns conservadores. Só um pouquinho. Quantos minutos? Não mais. Sim. O que acontece? Quando você chega aqui no Brasil, você tem vários políticos conservadores. Você tem aqui exemplos do Brasil Império, como o Duque de Caxias, o Visconde do Uruguai, Visconde de Cairu, Marquês de Paraná. São exemplos de partido conservador. Tem aqui o responsável pelo partido conservador agora do Paco, né? Muito legal estar aqui com a sua presença aí. Nós já tivemos um partido conservador atuante no Império, não é? Muito interessante. Na época em que você tinha essa disputa entre liberais e conservadores, e não adianta querer demonizar os conservadores. Porque os conservadores defendiam, por exemplo, a escravidão. Conversa. Você tinha abolicionistas e escravistas nos dois partidos, tanto no liberal como no conservador. E a lei que realmente barrou a escravidão no Brasil não foi a Lei Áurea. A que realmente deu um golpe de morte na escravidão foi a Lei do Ventre Livre, aprovada durante o governo conservador do Visconde de Rio Branco. Então, um conservador, na época em que você tinha um jogo político conservador no Brasil, batendo de frente com o liberalismo. Mas eu gosto desse camarada aqui. Eu gosto muito de Carlos Lacerda. Por quê? Eu acho que a gente tem que aprender demais com Carlos Lacerda. Se você puder ler a biografia dele, a autobiografia, o depoimento, é muito interessante. Porque Carlos Lacerda não foi só um político, ele foi governador da Guanabara, na época o Rio de Janeiro, depois que deixou de ser o Distrito Federal, para quem não sabe, virou um estado, e esse estado, que era só a cidade do Rio de Janeiro, ele governou. É o cara que derrubou praticamente Getúlio Vargas, levou Getúlio Vargas ao suicídio, como alguns acabam dizendo, então foi muito demonizado na história brasileira por aqueles que defendem demais Getúlio, no qual eu não me incluo, obviamente. Então Carlos Lacerda foi talvez o maior exemplo de político conservador da história do Brasil. Da história. Foi o verdadeiro líder intelectual da Revolução de 64. Mais do que qualquer general, me desculpe os militares, mais do que qualquer militar, quem comandou a resistência no Brasil que levou a Revolução de 64 foi Carlos Lacerda. Muito antes do castelo do Olímpio Mourão Filho sair com as tropas, quem estava na resistência como governador da Guanabara foi esse homem. Escritor brilhante, intelectual de primeira, jornalista, um dos maiores oradores que esse país já teve. Entretanto, num dos erros crassos do regime militar brasileiro, que cometeu muitos acertos, mas muitos erros, inclusive esse de alijar as lideranças civis da direita, que foi aconteceu isso, ele acabou sendo inclusive caçado em seus direitos políticos. E desde então não tivemos mais um grande líder de direita que una capacidade intelectual, porque ele era praticamente um filósofo, pode dizer Carlos Lacerda, e capacidade prática, porque foi o melhor governador do Rio de Janeiro. Depois dele o Rio de Janeiro só teve um governo populista de porcaria que encheu a cidade de favela. Essa que é a verdade. Então Carlos Lacerda é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque nós fomos às ruas a partir de 2013, depois de décadas de silêncio, a direita se reergueu graças às redes sociais, graças à internet, formou movimentos de rua e levou
a vitória de Bolsonaro, nosso presidente. Não importa se você é um bolsonarista fanático, ou se você tem críticas, ou se você odeia o Bolsonaro. Não importa. O fato é, Bolsonaro é incontestavelmente o ponto de encontro da direita brasileira hoje. E acabou. Não tem. Se você é conservador, se você é de direita, não precisa nem ser conservador. Se você é minimamente de centro-direita, você tem que torcer para o sucesso dele. Porque se ele não for bem sucedido, os vermelhos voltam. Isso é fato. Agora, o que sobra para nós conservadores dentro de uma perspectiva de um governo Bolsonaro que está aí, que começou? Quais são as perspectivas? Bom, em primeiro lugar, uma coisa otimista: ascensão. O conservadorismo está em ascensão. Está em ascensão nas escolas, está em ascensão nas ruas, está em ascensão no centro, está em ascensão na mídia. Quando você vê lá o prefeito do Rio cortando verba do carnaval, da marcha LGBT, acabou o amor dos artistas, né, como a gente viu. Você está vendo uma ascensão conservadora? Está em ascensão. Mas aí nós temos os riscos. Primeiro lugar, primeiro risco: o conservadorismo ser engolido pelo liberalismo. Esse é um risco. Esse é um risco. Isso já aconteceu antes? Deixa eu só pular isso aqui. Está vendo todos esses líderes? Muito diferentes entre si, totalmente, mas todos eles podem ser considerados de uma maneira ou de outra líderes conservadores. Churchill, líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, um gênio, grande estadista. Salazar, muito injustiçado nos livros de história, para mim, maior governante da história de Portugal. Conseguiu, o cara que consegue a proeza de livrar o país dele da praga socialista e liberal, que consegue a proeza de manter o país dele neutro numa Segunda Guerra Mundial, em que laços ligavam ele aos dois contendores principais da Alemanha e Inglaterra. Ele conseguiu a neutralidade. E na hora que morreu, e depois o regime dele foi derrubado, tinha mais de US$ 1,5 bilhão em ouro no Banco de Portugal. Esse cara não era tão ruim como se diz. Franco, esse é mais difícil de defender, porque esse aí matou gente pra caramba. Esse aí deixou o Pinotinho no chinelo. Mas é um conservador. Da maneira dele. Não estou falando, não estou assinando embaixo de nenhum desses governantes. Só estou dizendo que a maneira deles, todos eles defenderam coisas do conservadorismo também, misturado com algumas ideologias. Reagan, que é do Partido Republicano, que seria uma espécie de conservador americano, embora, eu sei, tem muita coisa no meio ali. Mas tá, vamos botar ele aqui. E Margaret Thatcher, que é do Partido Conservador Britânico, a Dama de Ferro. Todos esses homens, à sua maneira, salvaram seus países, em algum momento. Seja da guerra, seja do colapso econômico, todos eles. Entretanto, com todos esses políticos conservadores, a longo prazo a gente pode dizer que o conservadorismo perdeu. Olha os países aqui: Espanha, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. Algum deles hoje pode ser colocado como um exemplo de força dos valores conservadores? Nenhum. A Inglaterra está virando puxadinho do Oriente Médio também, está com um prefeito muçulmano em Londres. Nada contra o islamismo, mas é a invasão. Portugal está indo no mesmo caminho. A Espanha também está na mão do socialismo hoje. Os Estados Unidos está aí com o Trump, mas o Trump perdeu na eleição direta. Ele ganhou no colégio eleitoral. Então quer dizer o quê? Mais da metade dos eleitores americanos não são claramente conservadores como se pensa. Ele só ganhou devido às peculiaridades do sistema federativo eleitoral americano. Então peraí, o que deu de errado? Esses caras, esses conservadores, salvaram seus países para depois entregar na mão do inimigo? Sim, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Porque os conservadores conseguem uma coisa que os liberais não conseguem e os socialistas conseguem. O que os socialistas conseguem e nós conservadores conseguimos? E no âmago, e no sentimento. Vamos ser sinceros, quem é que vai levantar a bandeira na rua pela reforma da Previdência ou pela redução do Estado? Ninguém faz isso. Você não vai para a rua por isso, não vai. Um ou outro pode ir. Agora, como que você chama a multidão para a rua? Por uma pauta incisiva em cima de valores morais, em cima da defesa da família, em cima da proteção das crianças, pela mudança das leis penais, toda a pauta conservadora. A pauta liberal não chama ninguém para a rua, e quem percebeu isso foi o MBL. Quem percebeu isso foi o MBL. O MBL, com o discurso dele, não ia chegar a lugar nenhum.
Teve lá algum crescimento, mas quando eles viram o rumo do Brasil, que não era o rumo liberal, que o povo brasileiro queria acima de tudo, o povo brasileiro quer o livre mercado, entenda o que eu estou falando. O povo brasileiro quer redução do Estado, quer o livre mercado, quer redução de impostos, quer uma economia sã. O que o povo brasileiro não quer é o pacote liberal inteiro. O individualismo extremado, o meu corpo, minhas regras. Isso o povo não quer. Então o que os liberais brasileiros fizeram? Abraçaram uma pauta conservadora. MBL, alguns membros do Novo, começaram a fazer um não, porque até votar no Bolsonaro na reta final se juntaram. Então o que está acontecendo? Nós chegamos ao poder. Bolsonaro é conservador. Tem toda uma ala conservadora junto com outras alas que estão no governo. Qual é o risco? Cenários. Cenário liberal reformista. Vamos falar agora de futuro. O risco é o seguinte: o governo Bolsonaro está com um brilhante ministério. Cara, é isso que mais me dá esperança hoje. O ministério do Bolsonaro é fantástico. É o melhor ministério da história do Brasil. Palmas para o ministério Bolsonaro, por favor. É o melhor do império. Tivemos um ministério dessa qualidade. Tarcísio, Damares, Weintraub, o Guedes, o Moro. É um time estelar. E é o setor que hoje mais avança em termos de agenda. Guedes é um herói para mim. Só que ele é liberal. Que fique claro. Nossa. Não. Quero tirar o direito das criancinhas. Acabar com a Previdência. Guedes é um herói. Em vários aspectos. Só que ele sempre deixou claro que ele é liberal. Ele é liberal. E nós queremos ele mesmo assim. Porque ele é o melhor ministro da economia que o Brasil poderia ter. Show, e ele está fazendo o dever de casa dele. Qual é o dever de casa dele? Botar a economia nos eixos com o livre mercado, redução dos impostos, redução da carga, reconfigurar o pacto federativo. Show de bola, assina embaixo. O problema é nós não acompanharmos ele. É a agenda dele avançar sozinha e as outras ficarem paradas. E aí o que acontecia? Aconteceu com o Brasil, o que aconteceu na Inglaterra. Margaret Thatcher, ministra conservadora, chegou ao poder, enfrentou sindicatos, quebrou monopólios, salvou a economia britânica. Para depois o que? Os sucessores dela enfiar a Inglaterra dentro da União Europeia, abrir as portas do país à imigração, e enfim, virar uma economia, para depois chegar até o Partido Trabalhista ao poder novamente. É isso que aconteceu. Essa é uma possibilidade do governo Bolsonaro. A outra possibilidade é essa aqui. Cenário avanço conservador. Grande Olavo. Eu botei o Olavo aqui, não dizendo que só ele é conservador no Brasil. Eu só botei porque é o rosto mais conhecido do conservadorismo e eu gosto muito dos livros dele. Na verdade, eu saí do meu sono esquerdista não, nunca fui, progressista. Que eu estava até em 2010, eu era um progressista. Saí graças a ele. Depois dele é que eu fui conhecer toda a literatura conservadora. Então eu agradeço, tenho uma dívida de gratidão enorme com ele, sempre terei. E eu botei ele aqui por quê? Nós podemos também ter um avanço conservador. Junto com o Guedes, nós conseguimos avançar outras pautas. Aí vai depender de reformas no Congresso, vai depender do quê? De aprovar, por exemplo, mudar de verdade a questão do armamento no Brasil, que é a garantia do direito à posse de arma de fogo universal e do porte para aqueles que atenderam os requisitos. Mudar de fato o Código Penal brasileiro, precisa mudar. Quebrar o monopólio, o absolutismo do poder do governo federal. Então eu espero que o Weintraub está fazendo coisa boa na educação, mas enquanto ele não entrar de sola nos parâmetros curriculares nacionais e na LDB, vai ficar devendo. Não fez o dever de casa. Se o governo Bolsonaro não resolver isso, não vamos ter um grande avanço da pauta conservadora num setor que é primordial, que é o avanço conservador. Outra possibilidade. Botei essa foto aqui, talvez alguém não vai entender. Por que eu botei esse cara aqui? Porque eu acho uma possibilidade. Aqui nós estamos falando de gente grande. Pode ser que você tenha um governo liberal, que vai ser uma decepção para nós conservadores a longo prazo. Pode ser que você tenha um governo que avance reformas liberais, mesmo que lentamente. O Bolsonaro ou se reelege em 2022, ou depois entra outro presidente de perfil mais ou menos conservador, porque a vontade do povo brasileiro é manter o conservadorismo no poder, é nítido. Mas existe essa possibilidade. Esse aqui alguém conhece, camarada?
Erdogan, bandeirinha turca ali atrás. E eu não estou falando que ele é exemplo para nós de nada, não é isso, ele é muçulmano para começo de conversa. Só que, para os padrões da Turquia, ele é um conservador turco. Há aqueles que vão discordar de mim, não, o islamismo já virou uma ideologia, né? Não vou entrar no mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, esse cara tomou o poder numa situação muito difícil para o islamismo. Ele é um fundamentalista islâmico, defensor da pauta moral islâmica. Quando ele se tornou primeiro-ministro, a Turquia, não sei se vocês sabem, ela é tutelada pelas Forças Armadas. E as Forças Armadas lá são um elemento revolucionário, progressista. O objetivo das Forças Armadas turcas, desde o tempo de Atatürk, que foi o fundador da Turquia moderna, é o quê? É europeizar a Turquia. É transformar a Turquia o mais parecida possível com um país europeu. Para muitos aqui isso seria bacana, que bacana, vai ficar cada vez mais ocidental. Agora você coloca no lugar do muçulmano. Isso é uma violência cultural. Se eu fosse um muçulmano devoto, eu ia ficar puto com isso. Eu não quero ser europeu, eu quero continuar sendo turco muçulmano. E durante anos, então a situação deles é parecida com a nossa. Porque eles tinham um discurso dominante de uma minoria que ia contra a maioria. E essa minoria controlava o exército. Quando elegiam um governo muçulmano mais pró o direito islâmico, o exército vinha, derrubava e colocava uma ditadura militar. Era desse jeito. Então Erdogan começou a carreira dele, sofreu perseguição política, foi prefeito de Istambul, fez lá um pouco de populismo, se tornou primeiro-ministro. Ele entrou batendo de frente? Não. Primeiro ele procurou garantir um certo desenvolvimento econômico, fez reformas econômicas liberais e a Turquia foi avançando. Com o tempo ele foi cooptando as instituições de Estado, especialmente o setor mais de oposição a ele, que é as Forças Armadas, e foi mudando. 6 anos depois que ele tinha chegado ao poder, a Turquia estava nas mãos dele. Há pouco tempo, setores contrários a ele, vocês devem ter acompanhado, tentaram um golpe de Estado, foram esmagados. Eu estou falando disso, peraí, cara, você está defendendo que o Bolsonaro implante um regime autoritário pessoal? Não estou defendendo nada. Eu estou falando de uma perspectiva. Talvez uma forma de sobrevivência daquilo que nós queremos como um país mais conservador seja um governo de caráter mais personalista nos próximos anos. Talvez sim. É um dos 3 cenários que eu estou colocando aqui para vocês. Existem outros. Mas eu estou falando que futuramente a galera que defende intervenção militar, eu não estou falando disso que seria um erro, na minha opinião. Tentar intervenção militar agora seria um fracasso total. Rapidamente o Brasil seria isolado na comunidade internacional, perderia investimentos, a economia ia desabar, o dólar ia disparar. Aqueles mesmo que defendem o governo hoje, muitos estariam metendo pau, indo para as ruas para derrubar. Os comunistas iam virar mártires e Lula talvez voltasse ao poder. Se você defende intervenção militar, pelo motivo que eu sei que você defende, porque você quer ver o negócio andar, talvez o caminho seja esse. Mas eu não vou entrar nos detalhes. Eu chamo isso aqui de cenário Erdogan Brasil. E um cenário misto, que envolve os 3 outros. O que vai definir o cenário? As atitudes do Bolsonaro apenas? Não, as nossas também. Se nós ficarmos só no movimento de rua, sem estudar, sem entrar na guerra cultural, sem ocupar os espaços, então nós podemos ter um governo maravilhoso, de uma agenda liberal, que os nossos netos vão ter emprego, mas vão viver num país sem virtude alguma. E como conservador a gente não quer isso. Então eu queria aqui encerrar minha palestra, só dizendo essas palavras do seguinte, que eu, o Ayrton Calegari, tenho profunda esperança no meu país, tenho profunda fé no meu Deus, e acredito que estamos no caminho certo. E acredito, apesar de todos os erros que possam existir, que Bolsonaro é o homem certo, no local certo, para aquilo que nós defendemos. Muito obrigado.